Tudo bom, quintos anos? Hoje nós vamos para uma aula de língua portuguesa. Nós vamos lá na página 77 e nós vamos acompanhar a leitura desse texto do Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes, ou Pedrinho Malas Artes, ele é um personagem muito especial que ele até levou alguns atores a fazerem alguns trabalhos bem engraçados sobre ele. Muito se falava antigamente sobre a tristeza do Jeca, Jeca Tatu, e a gente ouve às vezes essas formas populares de falar de uma pessoa que seria do campo. Apesar de tudo isso, e as pessoas às vezes quererem dizer que ele era meio baboca, Pedro Malas Artes não era nada disso, ele era muito desperto. Tanto que ele sempre aprontava, ele sempre fazia uma trollagem aí no meio do caminho com as pessoas que ele encontrava para levar vantagem. Hoje a gente vai ler uma das histórias mais conhecidas de Pedro Malas Artes, que nada mais é do que Sopa de Pedra, que particularmente é uma das minhas histórias preferidas, tá bom? Como que surgiu Pedro Malas Artes? Pedro Malas Artes, ele veio de uma criação, existem histórias portuguesas lá em Portugal, assim como existe a versão brasileira de Pedro Malas Artes, tá bom? E elas são histórias que vão sendo contadas de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Elas sofrem algumas alterações, lógico, ao longo do tempo, mas a importância da história ali era a esperteza que ele tinha, tá bom? Tanto que se você olhar, Pedro Malas Artes, ele tem historinhas em gibi, histórias em livros, tem filmes, tem uma série de coisas, tá bom? Aqui a Pro vai fazer a leitura com vocês de Sopa de Pedra e eu vou explicar porque nós vamos fazer algumas coisas diferentes aqui na nossa apostila, tá bom? Tá, olha lá, você vai acompanhar comigo, tá bom? Adoraria poder ouvir a vozinha de todos vocês. Por enquanto ainda não dá, mas na próxima aula, que vai ser online, a gente vai poder conversar um pouquinho, a gente vai poder ouvir a vozinha de vocês, tá bom? Então acompanha aí. Pedro Malas Artes estava faminto quando avistou um sítio de aparência bem próspera, cuja casa situava-se no alto da colina. Encostado à porteira estava um velho agricultor. Ei, amigo, falou Malas Artes, será que o pessoal do sítio me daria um prato de comida e uma xícara de café? Qual o quê? Respondeu o velho. O pessoal daqui é unha de fome. Nunca dá nada para ninguém, principalmente assim a velha. Mesmo assim, Malas Artes bateu a porta da velha Sovina e antes mesmo apanhou 2 pequenos seixos e colocou-os no bolso da calça. Vamos dar uma paradinha aqui porque tem algumas palavras que às vezes a gente não conhece. Primeiro, apareceu aí uma palavrinha, porteira. Quando a gente vai num sítio, numa fazenda, ele não tem tipo uma porta para você entrar lá, ele tem um portão, aquele tipo de portão a gente chama de porteira, tá bom? Outra palavrinha que apareceu aqui foi uma palavra, foi um termo, né? Unha de fome. Sabe o que é unha de fome? Aquela pessoa muquirana, aquela pessoa que não divide nada com ninguém, então ela é unha de fome. Depois veio uma palavrinha assim, a velha. Antigamente as pessoas tinham o costume de falar assim, a, e hoje a gente substitui essa palavra até por senhora, então aquela velha senhora. E mais pra frente veio uma palavrinha ali chamada sovina. Sovina é aquela pessoa que a gente costuma dizer que ela é mão de vaca, tá bom? Antes, porém, apanhou 2 pequenos seixos. Gente, os seixos, eles são pedacinhos de madeira, tá? E ali não é só pedacinho de madeira, tá? Ele pode servir para pedacinhos de madeira ou para pequenas pedras. Já viram aquelas pedrinhas que parecem meio que uma pedra de rio, que são umas pedras meio marrons? Aquilo ali são seixos, tá bom? Então ele pega aquilo ali. Por que a Pro tá falando isso? Porque existem alguns lugares do Brasil que a palavrinha seixo, as pessoas daquela região em alguns locais de Minas se considera que seixo é como se fosse um feixe de pequenos gravetos, tá? Mas aqui essa palavra ela tá significando pedras. Então são pedras tipo de rio. São aquelas pedras meio lisas, né? Aquela pedrinha que a gente usa em construção, tá bom? E continua aqui o texto. E colocou-os no bolso da calça. Ô de casa,
A velha saiu e perguntou o que ele queria. Ah, Sinhá, eu queria um naco de carne, um pouquinho de arroz e um pouquinho só de café. Nem de comer, nem de beber, respondeu a velha Sinhá. E Pedro Malas Artes não se fez de rogado. Pegou uma panelinha de ferro que trazia sempre consigo e pediu água e fogo, para ele poder cozinhar uma sopa de pedra. Aqui apareceram duas palavrinhas que são diferentes aí. O que apareceu ali? Apareceu a palavrinha naco, é um pouquinho. E apareceu também uma outra palavrinha aqui, ó. Poder cozinhar. Apareceu aqui também a palavra, aqui ó, um naco de carne, um pouquinho de arroz, um tequinho de café. A gente vai ver que nesse texto a gente não vai ter uma linguagem tradicional, a gente vai ter uma linguagem bem simples, uma linguagemzinha de campo, tá bom? Pegou e rogado significa assim, ó. Pedro Malas Artes não se fez de rogado, ele não se fez de bobo, tá bom? Pegou uma panelinha de ferro que trazia sempre consigo e pediu água e fogo para ele poder cozinhar uma pedra. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar em tal refeição, espantou-se a velha. Como é que a faz? Simples, coloca a panela no fogo, deixa ferver a água e põe estes pedregulhos que trago no bolso. E num instante ficam prontas. E a pedra da boa sopa? Perguntou a velha, já algum tanto desconfiada. A Sinhá precisa saber que essas não são pedrinhas quaisquer. Trata-se de um exemplar raríssimo de soparum pedregulhos, encontrada somente na Serra da Pirandola Branca. Quando na água fervente, a pedra libera uma porção de gostos e cheiros bons, é só ver para crer. A conversa de Malas Artes atiçou a curiosidade da velha, que acordou convidando-o para entrar. Como ela era avarenta. O que é avarenta? A gente já passou por essa palavra. Avarenta é aquela pessoa que ela é o quê? Isso aí, mão de vaca, aquela pessoa sovina, aquela pessoa que não dá dinheiro para ninguém. Então, olha lá, como ela era sovina, passou na grande economia e pensou na grande economia que a pedra proporcionaria. Diante do fogão, quando a água levantou fervura, o rapaz colocou a pedra. Em seguida, ele sugeriu: para que a sopa fique ainda mais gostosa, pode-se colocar uma pitada de sal, a senhora não acha? Acho sim, não gosto de sopa insossa. E que tal um pouquinho de cheiros? Se assim aqui, só se assim a quiser. Pode ser. Prestar atenção no que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Isso mesmo, ele tá enganando a senhora ali, pedindo outros ingredientes para ele colocar na sopa dele, mas sem falar nada. Um naco de carne também vai bem, isso se te convier. Pode ser, foi respondendo a velha, cada vez mais curiosa para saber como seria o gosto final dessa sopa de pedras. Chuchu, abóbora, batatinha, mandioquinha, vagem e couve-flor também agradam o paladar, além de dar um sabor todo diferente para a sopa. E a velha, pouco a pouco, foi incrementando, quer dizer que ela foi colocando mais coisas, foi incrementando a sopa, levada pela conversa do malandro. Algum tempo depois, a sopa estava pronta, caldo grosso e saborosa. Pedro retirou as duas pedras e serviu-as num prato para si mesmo e outro para a velha. Assim, recebeu o quê? Assim, recebeu as pedras e recebeu o caldo. E ela saboreou gostosamente. No prato de Pedro tinha o quê? Todas as outras coisas que ele pediu para colocar, couve-flor, batata, mandioquinha. E
assim há nunca em sua vida comera tão fartamente. No final, já com um sorriso satisfeito estampado no rosto, perguntou onde é que ela poderia obter tais pedras, e Pedro Malazarte, bondosamente, depois de já ter comido e enchido sua pança, ofereceu à velha as 2 pedras e ganhou em troca algumas roscas para tomar o café que ela mesma lhe ofereceu. Olha lá, Pedro Malazarte não era bobo nem nada, ele levou a senhora no papo, enrolou ela comeu simplesmente água com sabor e as pedras ficaram no prato, e ele encheu a barriga com todo o restante que tinha na sopa. Quando a Pro faz essas pausas para explicar algumas palavras, essas palavras elas praticamente não fazem mais parte da nossa língua portuguesa, principalmente no nosso cotidiano. Mas algumas dessas palavras ainda são parte do vocabulário das pessoas que moram no interior, que moram no campo, tá bom? Então, olha lá, para você fazer o exercício da página 78, a Pro já ajudou vocês com as palavras, porque eu fui explicando durante a leitura do texto, porque eu sei que muitos de vocês estão sem os dicionários em casa. Então, se você tiver um pouco de dificuldade na hora de fazer, volta um pouquinho lá, tá bom? Na página 81, eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês acompanhem a Pro aqui na oficina de redação. A gente vai fazer uma oficina de redação praticamente igual aqui, mas eu quero explicar de uma forma mais fácil para vocês, tá bom? Lá no seu portal, na sua plataforma, você tem a atividade do dia, você vai ter este vídeo e você vai ter as informações para você fazer a oficina de redação 8. A Pro vai até ler para vocês não terem dúvida, tá? Eu tô lendo do jeitinho que tá escrito lá, tá bom? Para a oficina de redação 8, ela está dividida em 3 partes e nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, você vai imaginar como que seria a aparência do Pedrinho Malazartes. Depois disso, você pode escolher uma dessas opções. Ou você vai desenhar super bonitinho, legal. Pô, eu imagino que ele seja tipo Chaves, assim, aquele chapéu. Tá? Você que vai desenhar, cada um imagina da sua forma. Você pode criar uma fantasia e mandar uma foto, uma selfie. Ou você pode criar um personagem com aquilo que você tiver em casa. Parte 2. Você vai criar uma nova aventura para Pedro. E você não pode esquecer que o quê? As histórias têm começo, meio, fim. E as histórias do Pedro Malazartes, elas têm sempre o quê? Tem sempre uma comédia ali no meio, uma comédia para ele, porque é ele quem está aprontando. Então, você vai ter ali uma aventura, você vai ter ali algo muito engraçado acontecendo, tá bom? Então, você não pode esquecer disso, que isso era importante nas histórias do Pedro. E a terceira e última parte, você irá opinar sobre Pedro Malazartes e suas histórias. Você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, pô, legal. As respostas precisam ser completas. Eu achei legal. Pedro Malazartes, ele teve uma saída fácil para ele resolver um problema para ele. Então, você vai descrever o que estava acontecendo, tá bom? Outra coisa, a gente pode dizer que Pedro ele fazia algumas artes. E essas artes estão dentro do nome dele. Malazartes, ela vem da palavra má e arte. Que as pessoas do interior, das pessoas do campo, elas falam às vezes muito corrido. Então ficava Malazartes, tudo junto. Então Pedro, Malazartes, Pedro era aquele que fazia as artes ruins. E Pedro, então, ele era aquele cara que aprontava. É isso aí. A partir de agora, você vai fazer a sua atividade, tem todas as dicas para fazer a oficina de redação número 8. E eu espero uma atividade bem bonitinha. Só queria lembrar vocês de uma coisa. Alguns de vocês estão colocando as lições muito embaçadas e às vezes a Pro tá tendo um pouco de dificuldade para conseguir corrigir, tá bom? Então, quem conseguir tirar ali as fotos mais bonitinhas para Pro poder ver, tudo bem. Você não precisa tirar só foto nesse formato, você pode tirar sua foto com a apostila aberta também, tá? Uma coisa que também tá acontecendo, tem gente mandando foto de lado, de ponta cabeça, e eu não tenho como desvirar.
Então eu tenho que fazer toda a correção assim de ladinho para tentar corrigir, tá bom? Espero vocês na próxima semana, na próxima aula. Próxima semana não, essa semana aqui ainda. Espero vocês na próxima aula. Espero na aula que a gente vai fazer online. Espero que vocês estejam ali disponíveis para poder fazer aula para Pro. Eu perdi minha aula online. Ela vai estar gravada para você poder estar vendo depois, tá bom? Mas é importante e é bom que todo mundo esteja na aula no horário dela, tá bom? Beijo, até mais!